Esse jornalista aqui foi morto pela ditadura militar brasileira e a sua história não pode ser esquecida. Vladimir Herzog foi um importante professor, cineasta e jornalista do nosso país. Ele, na verdade, nasceu na Croácia em junho de 1937, mas quando pequeno se mudou para o Brasil e naturalizou-se brasileiro. O Vladimir foi criado na cidade de São Paulo e estudou filosofia na USP. Em 1959, ele iniciou sua carreira de jornalista trabalhando no jornal O Estado de São Paulo. Em 1963, ele começa a trabalhar com a televisão e logo depois foi contratado pela BBC para ser correspondente em Londres. 3 anos depois, ele retorna para o Brasil e começa a trabalhar como professor em faculdades importantes, como a FAAP e a USP. Em 1975, o Vladimir foi escolhido para ser o diretor de jornalismo da TV Cultura. Esse era o momento do auge da ditadura militar no nosso país, que foi um governo extremamente autoritário e repressivo, principalmente com jornalistas que denunciavam a censura e a tortura da época. O Vladimir era um deles. Em 24 de outubro daquele mesmo ano, depois de ser denunciado por apoiadores do governo militar, o Vladimir foi chamado pela polícia para prestar esclarecimentos sobre seu possível envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro. Ele aceitou ir prestar voluntariamente esses esclarecimentos à polícia, mas mesmo assim, ele foi duramente torturado pelos militares e morreu um dia depois de chegar às dependências da polícia. O Vladimir tinha 44 anos de idade. O assassinato do Vladimir Herzog foi escondido pela ditadura na época e os militares alegaram que o jornalista havia tirado sua própria vida se enforcando com um cinto. Eles chegaram a montar uma cena de crime para tentar comprovar o suicídio. Acontece que fotos tiradas no momento da morte do Vladimir e também depoimentos de testemunhas já indicavam que o jornalista era, na verdade, uma vítima. O próprio laudo necroscópico que indicava a causa da morte por enforcamento tinha sido assinado por um médico legista sem que ele sequer tivesse examinado o corpo do Vladimir. Somente anos depois, em 2013, por meio da Comissão da Verdade, foi emitido um novo atestado de óbito para o Vladimir e no lugar da informação de que ele havia morrido por enforcamento, agora constava a morte causada por maus tratos e tortura em dependência do exército. O assassinato de Vladimir Herzog comprova que a frase "a ditadura só matou bandido" é uma grande mentira, pois a ditadura militar no Brasil matou diversos inocentes e muitos deles sequer foram encontrados. Comenta aqui se você já conhecia a história do Vladimir e não esquece de deixar o like.